Mas agora nós vamos falar de Norusca. Vamos falar de Norusca? Bora! Tem tanta coisa bacana pra gente mostrar do Noroeste Santos pra você. Então nós vamos começar assim, ó. O Noroeste recebeu o Santos, como você sabe, casa cheia, gol, teve expulsão, teve chuva, mas o negócio foi... Tomamos uma chuva lá, eu e Rafael Fidense, que foi um negócio absurdo. Então agora, você vai ver um pouco dos bastidores. Ainda não é a matéria do jogo. Você vai ver um pouco dos bastidores para esse jogo que movimentou a cidade sem limites e a região também nesse domingão. Vamos ver. Dia de jogo importante é assim, tem que estar com mochila, capa de chuva, o tempo tá carrancudo, deve chover na hora do jogo. E agora, nós estamos acompanhando a assessoria de imprensa do Noroeste, a gente vai dar uma olhada no bastidor, o vestiário da equipe do Norusca. Luiz Malavolta está com a gente, está assessorando aqui, ó. Aliás, o vestiário ficou bonito, hein? Olha que coisa linda, aí, ó. Tudo já devidamente pronto nos seus respectivos lugares. Aí, ó. Aliás, ficou bacana demais. Com fotos, olha aqui, ó. As fotos, né, dos jogadores. Pelo jeito, ao que tudo indica, o Maicon vai para o jogo. Tá aqui, ó. Enfim, deve estar relacionado. Carlão, 70 jogos. O homem que está numa fase iluminada e tomara que hoje ele esteja também. E aí, ó, já tudo pronto. E o vestiário do Noroeste vale destaque, hein? Lindo, lindo, lindo. Tá muito bem montado. Foi muito bem feito. Ali, ó. Interessante. Todos os jogadores com fotos, né? É uma motivação a mais. Dentro de mais alguns instantes. Agora faltam precisamente 1h56 minutos para o jogo. 1h56 minutos, faltando então para a bola rolar. E esses são, portanto, os bastidores do nosso glorioso Esporte Clube Noroeste, que faz um jogo extremamente importante. A expectativa, claro, é de vitória. Vai enfrentar o Santos nos seus domínios. E o Norusca vai com tudo para cima do peixe. Nessa nossa toada de acompanhar os bastidores de um jogo tão importante para as duas equipes, de um lado um gigante do futebol brasileiro, do outro o Noroeste, sempre buscando o seu espaço. O primeiro a chegar é o nosso glorioso Esporte Clube Noroeste, faltando exatamente 1h35 minutos para o início do jogo. A gente tem uma limitação, né? Não há a autorização para que a gente entreviste os jogadores aqui nessa zona, está tudo delimitado e, enfim, há uma imposição em relação a isso, mas esses são os registros de um bastidor, ou dos bastidores de um evento esportivo que está atraindo as atenções do interior nesse momento. O Santos precisando do resultado, o Noroeste também, o Santos sem o Neymar, mas com Gabigol e Rony. É claro que os atrativos do Santos acabam não sendo tão significativos com a ausência do Neymar, porém, o Santos é sempre o Santos. Ali a delegação noroestina descendo do ônibus. Eles saíram aproximadamente 14 minutos do hotel, o trajeto foi muito rápido. O técnico Guilherme Alves é o primeiro a descer. Rodrigues, grande Rodrigues, é sempre o Rodrigues com o violão, hein? E o Rodrigues é uma atração à parte porque o Rodrigues... Olha lá, ó. Mostra o Rodrigues ali, Rafa. Olha lá, ó. Sempre com o violão nas mãos. Massagista Rodrigues, que é um patrimônio do Esporte Clube Noroeste. Guilherme sendo saudado agora pelos torcedores. E aí, 1 a 1, os jogadores vão saindo. Aí ele aí, ó. Tá aí o camisa 9. Tá aí o camisa 9. A gente não pode, obviamente, falar com ele. Mas... Carlão, um salve aqui pra nós, pra Record. Só um oi, não pode falar, é só um oi. Satisfação, bom jogo. Tá aí o Carlão, ele é sempre muito solícito, muito. É um dos jogadores com quem a gente tem um contato muito mais próximo. A gente, como eu disse, tem essa limitação, não podemos gravar a entrevista aqui, mas o Carlão, muito gentilmente, muito simpático, acabou dando um alô ali para a Record Paulista. É claro que a chegada do Santos, ela estaria cercada de muita segurança. Viaturas da Força Tática, da Polícia Militar como batedoras ali, fazendo a escolta do ônibus da equipe santista. Muitos policiais inclusive da Força Tática e também do BAEP, fazendo então essa escolta. Portanto, está encostando aqui bem do lado, bem a 4 metros da entrada do vestiário dos visitantes, o ônibus trazendo os jogadores do Santos. Aos poucos eles começam a descer. Aqui são membros da segurança, né? Os seguranças, eles descem primeiro. E agora, obviamente, fica a expectativa para ganhar. Alguns já estão saudando a Voivoda.
Tá aí o Vojvoda, técnico do Santos, sob pressão, evidentemente, né? Muita pressão para cima do Vojvoda, exatamente por causa da fase do time no Campeonato Paulista. Aí outros seguranças começam a descer, é um ônibus de 2 andares, e aí a comissão técnica, ela fica então no andar de baixo, no pavimento de baixo. E aí no pavimento de cima, os jogadores devem começar a descer a qualquer momento. Alguns torcedores um pouco mais entusiasmados, digamos assim, estão saudando, né, a equipe santista. Aí, ó. Ó o Xermão, JP Xermão, bauruense, JP Xermão. Tá aí o Marcelo Matos, bauruense, JP Xermão, Marcelo Matos. Alexandre, meu xará Alexandre Matos. Aí o Gabigol, meu xará Alexandre Matos. Tá aí o Gabigol, devidamente saudado, hein? Brazão, goleiro que tem sido um dos destaques do Santos já há pelo menos uns 2 anos. E o Rony, tá aí o Rony, ex-palmeirense Rony, ex-Atlético Mineiro, um dos jogadores mais famosos do elenco, também bastante saudado, digamos assim, pela torcida que obviamente acompanha, né? O Robinho Júnior também é outro jogador bastante aguardado. E há sempre um protocolo aí, ó. Robinho Júnior, um dos grandes talentos, menino talentosíssimo, com 17 anos apenas e que tem um futuro muito grande, brilhante pela frente. Policiais militares, então, fizeram essa escolta de maneira muito capacitada, não houve sequer nenhum tipo de aproximação. E o Alexandre Matos, infelizmente, o diretor executivo da equipe santista não saiu mais aqui para o lado de fora. Vamos ver se, de repente, ele, se houver uma possibilidade. JP Xermão, essa é a novidade na equipe santista, está relacionado. Bauruense, inclusive recebeu um título da Câmara Municipal apenas para reafirmar aquilo que ele já é, né, na essência ou no nascimento. Ele recebeu o título de cidadão bauruense, é uma homenagem muito bacana para esse jogador que compõe o elenco do time do Santos. Agora todo mundo já se posicionou e a partir de agora começa a preparação do elenco santista para esse confronto que começa dentro de 1h20 aqui no Alfredo de Castilho. Tá aí, é daquele jeitão, né? O Esporte Record Paulista, ele tem essa característica. Aliás, o jornalismo da Record, ele tem essa característica. A gente vai contar, a gente vai dar uma aprofundada. É daquele jeito. Agora vamos pro campo? Vamos. Agora é hora do campo. Uma chuva, mais uma chuva. E, dona Federação, com todo respeito, evidentemente, a gente costuma cumprir regras. Mas é que a gente é simpático, o povo gosta de falar com a gente. Vamos entender por quê. Quando a nossa equipe está nesse lugar, uma coisa é certa, a gente te coloca bem pertinho do jogo. Alfredo de Castilho lotado para Noroeste Santos, pela 7ª rodada da primeira fase do Paulistão. Nem deu tempo de esquentar e o Peixe saiu na frente. Escobar bateu, a bola desviou no Pedro Carrerete e matou o Luiz Daniel. Veja de novo. Rony e o Gabigol apareceram bem nessa jogada. Foi a única. Bola longa, cruzamento do 11 para o 9, mas o gol não valeu, porque o Bandeira e o VAR deram impedimento. A bola que pune também alivia a barra. Na cobrança de escanteio do lado direito, a zaga do Santos vacilou feio. E ele, Pedro Carrerete, se redimiu. Esse Igor Vinícius é muito bom jogador. Ele começa a jogada, se livra da marcação sob pressão e faz o passe. O lateral rasga pelo meio e recebe o passe longo. No corpo, ele deixou o Carlinhos muito maior no chão e fez o cruzamento. É como se ele dissesse para o Rony, faz e me abraça. Primeiro gol dele com a camisa do Santos. 2-1. Esse lance merece destaque. Pressão do Norusca. O Sanches recebe o passe e tenta o cruzamento. O Zé Ivaldo chega rasgando e a bola sai em escanteio.
A jogada é forte, mas rivais também se abraçam. Agora preste bem atenção nesse momento. A nossa equipe não estava autorizada a gravar entrevista com ninguém dentro do campo. Mas isso não quer dizer que a gente estava impedido de falar com os personagens do jogo. Os reservas do Santos vieram fazer o aquecimento atrás de nós. Entre eles o JP Sherman, jovem bauruense, que veste as cores do Santos. Desculpa, federação, a gente só cumprimentou o jogador e ele, muito simpático, retribuiu com emoção. Tua família tá vendo, não? Tá todo mundo curtindo. Boa sorte. Joguei aqui contra o Santos. No fim do primeiro tempo, Thiago Lopes sofreu a falta, mas na queda atingiu Zé Ivon. Lance feio, expulso na hora. No segundo tempo, o Noroeste até que tentou alguma coisa, mas parou no brasão. Nesse exato momento, a arbitragem faz a parada para hidratação. E é uma hidratação bem molhada, porque a Defesa Civil emitiu um alerta há aproximadamente 20 minutos, porque uma forte tempestade se aproxima de Bauru, começou a chover aqui no Alfredo de Castilho. De fato, o clima, o céu está bem carrancudo, nuvens carregadíssimas, e a torcida não arreda o pé. Todo mundo está se protegendo como pode. E aí os jogadores agora fazendo ali aquela hidratação, os dois técnicos tentam, obviamente, corrigir erros que os dois times possam estar apresentando. E é esse o cenário nesse momento. Vira para cá, Rafael Fidense. O barulho que faz a torcida santista é um barulho ensurdecedor. A torcida está aqui, ó, atrás de nós. E a torcida santista, olha, é algo de fato impressionante. E detalhe, hein? Ele está segurando o guarda-chuva aqui, porque algumas rajadas de vento agora começam a ser mais potentes. Ou seja, evidentemente que a chuva acaba dando ela dá uma esfriada, né? Especialmente nos ânimos, especialmente da torcida santista. O Santos tirou um pouco o pé. O Noroeste está tentando fazer o que pode com um jogador a menos. E é esse o cenário, portanto, agora nessa segunda etapa desse segundo tempo, que vai começar em instantes. O jogo ainda reservaria um duelo. Carlão e Gabriel Brazão se enfrentaram nesse lance. O camisa 9 do Norusca cabeceou bem, tinha endereço, mas o goleiro do Santos parou o atacante. Apita o árbitro, fim de jogo aqui no Alfredo de Castilho. Poucos acréscimos. Santos 2, Noroeste 1. Nesse momento, o Santos vai a 9 pontos, não é? O Santos se afasta um pouco da zona da degola. Não dá para saber ainda quais posições vão ocupar tanto Santos quanto Noroeste, porque essas posições vão depender exatamente do jogo do Velo Clube contra a equipe do Red Bull Bragantino em Rio Claro. Então esse jogo obviamente vai definir as posições ao final da rodada. Quanto ao jogo, o Noroeste no primeiro tempo até apresentou alguma possibilidade, porém, quando o Thiago Lopes foi expulso, aí o Noroeste, enfim, perdeu totalmente a sua capacidade, não só de criação, mas como também a capacidade de agredir o Santos. Já o Santos, mesmo com um pedaço do primeiro tempo e todo o segundo tempo com um homem a mais, o que aconteceu? O Santos é uma equipe que tem muita dificuldade para poder criar. O Gabigol não apareceu no jogo, ele não é municiado, tanto que no momento em que ele é substituído, a torcida do Santos, alguns protestaram, outros vaiaram, outros aplaudiram. E a situação, obviamente, desse jogador, ele acabou devendo, né? Aqui nesse jogo contra o Noroeste. Portanto, uma análise fria, aliás, fria mesmo, hein? No final do jogo continua chovendo, né, de uma maneira bastante intensa aqui no Alfredo de Castilho. E a gente traz, então, essa análise aqui dentro do campo. O que é mais gostoso, mas choveu, hein? A baleia até parece que não foi tanto. Bom, enfim, o que o Colim que estava ali não sabia, aquele Colim que estava ali no campo, né? É exatamente que o Velo Clube iria empatar com o Red Bull Bragantino. Os gols daqui a pouquinho a gente mostra, né? Então, o Z2 do Paulistão tem nesse momento a Ponte Preta, já rebaixada, e o Velo Clube. O Noroeste está uma posição acima, está em 14º. Se o Velo não vencer o Santos na Vila Belmiro, na última rodada, isso existe uma possibilidade. A não ser que aconteça uma tragédia, um tsunami, né? Um negócio
totalmente fora do comum para o Velo ganhar do Santos na Vila. Se o Santos ganhar, o que é provável, o Noroeste garante mais uma temporada na elite estadual. Se empatar, o Noroeste também garante. A única coisa que não pode acontecer é o Velo ganhar. Então, a situação é rigorosamente essa, tá?